Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Bom dia e sejam todos bem-vindos. Hoje é sábado, dia 24 de fevereiro, e sou Steven Tutani. E olá da Voz de Deus de Jeffersonville. Sou William McMasters. Então, bom dia, irmão Steven. É muito bom estar aqui com o irmão hoje. Bom dia, Senhor. É mesmo. É sempre um privilégio estar aqui com você. E sabe, meu amigo, eu mal podia esperar para falar com você sobre isso hoje, refletindo sobre o quão especial é o acesso que temos à palavra agora. Amém. Então, sabendo que a palavra é tudo para nós. Sim. É o nosso absoluto, é o nosso remédio, é o nosso antidepressivo, o nosso ópio, como ele a chamou. Todas as nossas respostas estão nela. A folha de respostas, como o irmão José a chamou. Eu me lembro disso. É o nosso oxigênio. Temos que tê-la, meu amigo. Não podemos viver sem ela. E o fato de que agora ela está ao nosso alcance é muito importante. Amém. Nem sei como expressar isso direito. Como aqui na África, às vezes eles fazem pesquisas e descobrem que sim, temos muitas mulheres morrendo de complicações durante o parto porque não há clínicas em um raio de 32 quilômetros, sabe? E então eles vêm e constroem as clínicas, recrutam médicos e enfermeiras e atendem esses lugares. E, olha, depois de 5 anos, os dados mostram que, nenhuma mãe ou bebê morreu dessa complicação. E, é um sucesso tão grande. Parabéns, vidas foram salvas. Eu estava pensando como que isso é pouco comparado ao que aconteceu nos últimos 40 anos. Como a Gravações A Voz de Deus tem trabalhado tão arduamente para divulgar a palavra, propagar a palavra, levar a palavra às pessoas, traduzi-la e enviá-la. E é agora que estamos realmente começando a ver o efeito exponencial real dessa palavra nas mãos das pessoas. Quero dizer, não conseguimos sequer falar de tudo neste podcast, as curas, a vida eterna que é concedida, as vidas que são mudadas, a fé. Da América do Norte, a região mais rural da África, a ilha remota no Pacífico ou no Oriente Médio, essa mensagem está lá, amigo. Amém. Unindo a noiva, manifestando um Jesus Cristo ressuscitado para o mundo inteiro como nunca antes, com o apertar de um botão. Amém. Amém. Que ótima maneira de colocar isso, e é tão verdadeiro, e que privilégio é para nós estarmos vivendo durante esse tempo e sermos testemunhas de que isso está acontecendo. E você está me fazendo voltar no tempo quando fui contratado aqui na Voz de Deus. E era mais ou menos o último ano que estávamos produzindo fita cassete. E eu me lembro que foi uma grande esquina que teve que ser dobrada e eu me lembro de mais tarde empacotar os projetos Farol e ver os MP3 e pensar, não posso acreditar que essa mensagem toda cabe nessa caixa. E então, como sabe, é sempre difícil quando há uma mudança. E parar com as fitas cassetes foi uma grande mudança. Mas agora, como é incrível olhar para trás e ver as dores de crescimento pelas quais passamos. Mas o tempo todo era o Senhor movendo e guiando cada parte para que pudéssemos chegar onde estamos agora. Aqui, onde ter a voz de Deus ao nosso alcance é uma questão de vida ou morte para a noiva. Com certeza. E foi o Senhor que abriu o caminho. Louvado seja o Senhor. Sabe, isso me faz lembrar da citação do dia de alguns dias atrás. E eu me lembro de também ter aprendido isso no Still Waters. Como Deus usa apenas um dedo para o demônio mais poderoso que poderia surgir do inferno ardente. Um dedinho, o irmão Brana diz, ele o expulsa. E esse é o privilégio que temos agora. Uau! Oh, que coisa! Amém. Ao apertar um botão, podemos ouvir Deus falando conosco por meio de lábios humanos. Podemos ter respostas para qualquer pergunta que tenhamos. Cura, libertação. E quando o inimigo nos faz sentir para baixo ou nos diz que, não fazemos parte da noiva de Deus ou que somos um fracasso. Com um dedo podemos apertar o play. Podemos ouvir o Pai falar conosco, nos assegurar: você é minha noiva escolhida. Eu o predestinei antes da fundação do mundo. Amém. Obrigado, Senhor. Eu não trocaria isso por nada no mundo, meu amigo. Amém, amém. Eu também não, meu amigo.
Sempre que um representante da Gravações A Voz de Deus está se preparando para uma viagem de distribuição do tablet Ágapo, ele sempre sabe que o inimigo lutará a cada passo do caminho e que provavelmente será uma viagem difícil e exaustiva, com todos os tipos de acontecimentos inesperados. No entanto, ele também sabe que está no cumprimento do dever, fazendo a obra do Senhor e não tem nada a temer. A palavra promete que sempre que o inimigo vem como uma corrente de águas, o Espírito de Deus arvora contra ele a sua bandeira. Não importa o que a equipe de distribuição enfrente, eles podem seguir em frente com ousadia, sabendo que o Senhor está com eles a cada passo do caminho e que irmãos e irmãs do mundo todo estão orando por eles. O irmão Kamt e sua equipe de distribuição saíram de Douala na segunda-feira, 4 de dezembro, para irem para as regiões de Bertoua e Iocaduma, em Camarões. A viagem para Bertoua foi difícil e as condições da estrada eram quase impossíveis de suportar. No entanto, a equipe continuou avançando, sabendo que havia centenas de famílias aguardando ansiosamente a chegada de seu próprio tablet Ágapo. Depois que o irmão Kamt e a equipe chegaram em segurança a Bertoua, não demorou muito para que o inimigo lançasse um dardo inflamado na distribuição. Depois de descarregar os tablets no salão, o veículo que transportava os tablets começou a ir para frente sem que ninguém estivesse na caminhonete. A caminhonete acabou batendo em 2 irmãos, sendo um deles idoso. A princípio, parecia que os irmãos haviam se ferido gravemente e foram levados ao hospital para serem examinados quanto a ferimentos. Mas agradecemos ao Senhor por sua mão protetora, pois os 2 irmãos escaparam de ferimentos graves e receberam alta do hospital em poucas horas, bem na hora de receberem seus tablets Ágapo. Louvado seja o Senhor. É maravilhoso ouvir isso. Na terça e na quarta-feira, a equipe de distribuição distribuiu um total de 291 tablets em Bertoua antes de viajar para Iocaduma na quinta-feira. Na sexta-feira e no sábado, 122 famílias receberam o tablet Ágapo. A expressão no rosto dos irmãos e irmãs e as lágrimas de alegria ao segurarem seu próprio tablet Ágapo na mão, algo tão bonito de se ver. De Iocaduma, a equipe de distribuição iniciou a difícil e exaustiva jornada de volta a Douala, onde chegaram em segurança no domingo, no final do dia. De modo geral, a distribuição foi um grande sucesso, pois um total de 413 famílias agora podem apertar o play e ouvir essa mensagem do tempo do fim a qualquer hora e em qualquer lugar. Louvado seja o Senhor! A seguir, um relato de um fim de semana empolgante no Canadá, de um grupo de rapazes e moças que tocam as fitas. Aqui está o relato deles. 26 de janeiro foi um fim de semana muito especial para uma pequena parte da noiva, quando famílias viajaram do Canadá todo e até mesmo algumas da Europa para se encontrarem para terem companheirismo em Edmonton, Alberta. O diabo fez o possível para nos desencorajar, desde voos cancelados, problemas com veículos, locais para os eventos cancelados, lesões, enfermidades. A lista parecia não ter fim. Na sexta-feira à noite, alugamos um salão de banquetes para o jantar e depois todos foram patinar. No sábado, alugamos um ginásio para que todos os jovens pudessem participar de brincadeiras. Depois, nos dirigimos para outro lugar para janta e bistrô. O bistrô foi organizado com todos os tipos de brincadeiras para os jovens, como foursquare, vôlei, pebolim, pingue-pongue, atira-sacos e jogos de tabuleiro. Também tivemos nossa própria lanchonete, Aperta o Play, onde era possível pedir cafés especiais e bebidas com temas de mensagens. Isso foi um grande sucesso entre nossos jovens e já na primeira noite preparamos mais de 200 bebidas. Depois de um fim de semana de animação, diversão e companheirismo, todos nós estávamos ansiosos pelo domingo. Muitos que moravam em Edmonton ficaram em casa para ouvir o culto de fitas, o que abriu espaço para que todos os moradores de fora da cidade se reunissem e ouvissem a fita 3 classes de crentes em um único local.
Quando entravam, eram recebidos com questionários sobre a mensagem e adesivos do tema do diário para acompanhar a fita. Foi extraordinário sentar-se para o culto e ver presente algumas das famílias que participam, através de conexões, dando-nos um pequeno vislumbre do que normalmente é uma audiência invisível. Depois que o culto terminou, tivemos um belo jantar juntos e continuamos até tarde da noite tendo companheirismo uns com os outros. Estamos muito gratos ao Senhor Jesus por esse fim de semana que revigorou e encorajou a todos nós. Ouvimos testemunhos de muitas famílias sobre como Deus lhes revelou a importância do ministério de fitas e de ouvir a voz de Deus para o nosso dia. Também ouvimos muitos falarem de como estavam gratos a gravações A Voz de Deus, por nos apontar ao irmão Brana e pelo constante incentivo para continuarmos apertando o play. Certamente parece que esses crentes tiveram um tempo maravilhoso no Senhor. Para encerrar a história, eles concluíram enviando a seguinte citação da mensagem daquele domingo, que obviamente toca o coração de todos nós. Um verdadeiro crente não ouve nada a não ser a palavra. Isso é tudo. Ele observa a palavra. Ele não está procurando fendas. Ele não está procurando truques. Ele crê em Deus e isto conclui. E ele continua indo adiante. Aí está o crente. Lá do Paquistão, recebemos esse maravilhoso testemunho do irmão Shamun Yaqub, um pastor local e o responsável pelo escritório da gravações A Voz de Deus do país. Shalom, a noiva de Cristo. Sou o irmão Shamun Yaqub, da gravações A Voz de Deus do Paquistão. É um grande privilégio e honra permanecer com a palavra de Deus. Como o irmão José disse, como é maravilhoso dizer que sou um crente, não de um credo, a palavra, não de uma denominação, a palavra, não do que outra pessoa diz, mas no que a palavra diz. Amém e amém. Recebemos um testemunho maravilhoso do irmão Salman e de sua esposa sobre como o Senhor operou grandemente entre eles depois que ouviram fitas da mensagem. O irmão Chan os visitou e lhes deu mensagens em MP3 do profeta. Depois de um tempo, ele os visitou novamente e a esposa do irmão Salman disse: "Estou esperando um bebê e fomos ao médico para fazer um check-up. Mas o médico me deu más notícias sobre o meu bebê e disse que o coração do bebê estava batendo muito devagar e, para salvar o bebê, precisávamos fazer uma operação com urgência. Estávamos tão chateados e nervosos naquele momento que entramos em contato com o irmão Chan para orar por nós em relação à situação. O irmão Chan os visitou e compartilhou muitos testemunhos do ministério do irmão Brana e lhes deu um lencinho de oração com as instruções. Então a irmã usou o lencinho de oração e continuou orando, e depois foi ao médico de novo, com fé. E quando os médicos examinaram a mãe e o bebê, eles ficaram chocados de como isso poderia acontecer. Eles disseram que não havia nenhuma chance do bebê ser salvo, a não ser por uma operação. Como isso aconteceu? Ela disse: através do lencinho de oração, Jesus curou meu bebê no meu ventre. Louvado seja o Senhor. Pedimos aos santos que continuem orando pelos crentes do Paquistão, à medida que continuamos a tratar dos negócios de nosso Pai, com total sinceridade, nesse país islâmico do Paquistão. Que Deus abençoe a todos vocês. Agora vamos nos aprofundar em uma região da República Democrática do Congo que enfrenta condições de vida muito difíceis. É uma região muito limitada em tecnologia e acesso à eletricidade e até mesmo a redes telefônicas, que é a província de Equador. O irmão Yalin Kongji, nosso responsável pelo escritório de Mbandaka, que é a capital da província de Equador, expressou-nos algumas das realidades que as pessoas de sua província passam no dia a dia. A maioria dos congoleses que moram fora das grandes cidades vive em extrema pobreza, a tal ponto que para eles comer, beber e vestir-se
continua a ser um grande desafio a ser enfrentado. A principal prioridade deles é conseguir trazer comida para suas famílias trabalhando nos campos, pescando e caçando. Quanto ao trabalho da Gravações A Voz de Deus, nosso escritório em Mbandaka supervisiona 16 bibliotecas, que administram 50 subbibliotecas, atendendo a mais de 160 mil crentes em mais de 1.800 igrejas. As bibliotecas geralmente estão localizadas na casa ou na igreja de um irmão e servem como um centro para que os crentes recebam livros de mensagens nas áreas vizinhas. Aqui na província de Equador, a maioria das bibliotecas não tem acesso à eletricidade e dependem de estações de recarga espalhadas pela cidade para recarregar seus dispositivos, alimentados por bateria. Não é incomum o irmão Will tentar ligar para um dos bibliotecários e a rede de celular não estar funcionando durante meses. Ao longo dos anos, essas bibliotecas tiveram muita dificuldade para ter acesso às fitas e, por décadas, os livros de sermões foram o principal canal para que a palavra de Deus chegasse aos crentes da mensagem do tempo do fim nessa região. Embora ainda não tenhamos conseguido visitar nenhuma dessas bibliotecas com a distribuição de tablets, recentemente conseguimos enviar alguns tablets para as bibliotecas dessa região para que as pessoas pudessem ir à biblioteca e ouvir o profeta de Deus por si mesmas. O retorno tem sido tremendo, pois muitos crentes ouviram o irmão Brana e o viram em vídeos pela primeira vez, depois de muitos anos que estão na mensagem. Pedimos que, por favor, orem conosco, enquanto fazemos o melhor que podemos para levar a mensagem às pessoas em sua forma mais pura, para que o Senhor abra um caminho para que possamos alcançar essas almas preciosas que têm fome e sede da palavra de Deus. O escritório da Gravações A Voz de Deus, da Colômbia, estava de volta à estrada no final de janeiro, em sua primeira viagem de distribuição de tablets do ano. Os irmãos Osvaldo e Luiz estavam animados por viajar mais uma vez, entrando em seu 7º ano de distribuição dos tablets Ágapo. Nessa viagem, eles visitariam 3 cidades no sul da Colômbia, Neiva, Pitalito e Florência, distribuindo 350 tablets. Essa viagem estava previamente marcada para dezembro, mas teve de ser adiada para que fosse possível encontrar um local adequado na cidade de Neiva que comportasse todas as pessoas. Enquanto planejavam a distribuição para essa cidade, os irmãos ficaram sabendo que 250 famílias de 6 diferentes companheirismos e igrejas participariam da reunião. Alguns desses crentes são perseguidos por sua posição na mensagem, e pelo próprio ato de apertarem o play, são expulsos de suas igrejas. Portanto, era importante para nós assegurar que todos fossem convidados e bem-vindos às reuniões e que pudéssemos acomodar todos em um único local. O Senhor proveu um hotel e a reunião foi realizada num terraço ao ar livre no último andar, localizado bem ao lado de uma igreja católica, separada apenas por um muro entre os edifícios. Durante a apresentação do Ágapo, enquanto ouvíamos a mensagem "Cresto isto", algo estranho aconteceu. Havia como que um eco ou uma multiplicação de som entre os edifícios quando tocávamos a fita, e ela podia ser ouvida no hotel inteiro. Um dos irmãos foi em outros andares do hotel e dava para ouvir a fita com tanta clareza que, mesmo quando o volume foi ajustado para o mínimo, não conseguimos parar esse efeito, ela pôde ser ouvida de todos os lugares. Foi uma experiência extraordinária. Até mesmo a gerente do hotel comentou o quanto ela gostou do culto. Louvado seja o Senhor, independente de qualquer indiferença entre os grupos, do cansaço devido ao calor extremo daquele dia, a aceitação das pessoas foi uma bênção digna de se ver. O sobrenatural tomou lugar e muitas almas se renderam ali depois de ouvir a mensagem, inclinando a cabeça, algumas chorando e levantando as mãos para se renderem totalmente à majestade que desceu para nos visitar naquela tarde. Esse foi um grande começo para a viagem e com certeza animou os irmãos enquanto continuavam na semana seguinte, visitando mais 2 cidades. Eles também compartilharam como atingiram um marco importante da 120ª reunião de apresentação do Ágapo.
À medida que se aproxima a conclusão da distribuição de tablets este ano na Colômbia, que momento para refletir sobre o que Deus tem feito por sua noiva nesses últimos 7 anos. Sem dúvida, inúmeras almas foram salvas, vidas foram transformadas, e alimento espiritual foi colocado nas mãos de sua amada. Obrigado, irmãos. Que Deus os abençoe pelos muitos quilômetros percorridos e por seu serviço a Ele e à sua noiva. E por último, recebemos esse testemunho maravilhoso do irmão Silvan, nosso representante da gravações A Voz de Deus, da República Centro-Africana. No testemunho, ele nos conta sobre um irmão que recebeu um tablet Ágapo em uma distribuição recente e os eventos inesperados que ocorreram depois de receber seu tablet. Shalom! Gostaria de compartilhar com vocês hoje um testemunho incrível de um irmão de Sosso no Combo, que recebeu um tablet Ágapo durante uma distribuição recente em Bamba, na República Centro-Africana. Depois de receber seu tablet Ágapo, o irmão foi trabalhar em uma mina de ouro. Acontece que o dono da mina é alguém que interage e adora espíritos malignos para obter melhor produtividade na mina e ganhar mais dinheiro. Uma noite, enquanto o dono da mina dormia, um espírito maligno apareceu em seu sonho para avisá-lo de que um de seus funcionários tinha um aparelho preto na mochila e que esse aparelho estava brilhando. O espírito maligno também o avisou de que o aparelho estava causando um impacto muito negativo na produção de sua mina de ouro ao bloquear a força dos espíritos malignos. Sabe, com a chegada do tablet Ágapo aqui na África, estamos recebendo cada vez mais relatos desses espíritos malignos expressando seu grande descontentamento com a voz desse homem branco, como eles o chamam, invadindo seu espaço aéreo e interrompendo suas atividades, tornando-os impotentes. É tão maravilhoso ver Hebreus 13:8 ainda em ação. O testemunho continua. Então, depois que acordou, o dono foi até o irmão e pediu que ele esvaziasse a mochila. E quando viu o tablet Ágapo, imediatamente o demitiu, por ter algo que aniquilava os espíritos malignos do local. Depois que o irmão foi demitido da mina de ouro, ele foi para outra mina de ouro em busca de trabalho. Ele foi contratado nessa nova mina de ouro e começou a tocar fitas com seu tablet na própria mina de ouro. Aconteceu que havia 2 mulheres que não eram crentes, que também trabalhavam lá e eram estéreis. Depois de ouvirem o irmão Brana, elas também começaram a ouvir as fitas. Acabamos de receber a notícia de que ambas estão grávidas. Deus os abençoe. Irmão Silvan. Louvado seja o Senhor. Que testemunho! Gosto muito de como o irmão não teve medo ou hesitação em tocar as fitas ali mesmo na nova mina de ouro, onde ele trabalhava para que outros ouvissem, mesmo depois de ter sido demitido da outra. Louvado seja o Senhor. Isso encerra o episódio de hoje. Não deixem de procurar novas informações durante a semana no brana.org, canais do WhatsApp e no nosso aplicativo Lifeline. Como sempre, obrigado por se juntarem a nós. Se o Senhor quiser, esperamos vê-los na semana que vem. Até lá, que Deus os abençoe ricamente e Shalom. Shalom.